nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos conversar um pouco sobre o diário de autoconhecimento em Deus. Nós muitas vezes queremos um diretor espiritual, nós queremos uma pessoa que nos dirija, nós queremos pessoas que conversem conosco, que nós possamos conversar com as pessoas. E muitas vezes não conseguimos, porque é muito difícil encontrar pessoas. E quando encontramos, às vezes não é a pessoa mais indicada para nos orientar, para nos dirigir. Mas como diz o Frei Maria Eugênio no Quero Ver a Deus, muitas vezes Deus permite que nós não tenhamos um diretor espiritual, como foi o caso de Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas por isso nós vamos ficar ao léu e vamos ficar jogados por aí. Não. Como diz o próprio também Frei Maria Eugênio, nós devemos, pela estrutura da própria vida em Deus, estruturar a nossa vida de tal modo que possamos aí deixar Deus nos moldar e procurar a vontade de Deus. Porque qual é a missão do diretor espiritual? É mostrar qual é a vontade de Deus para ser cumprida na vida daquela pessoa. O diretor é um instrumento disso. Então, um outro instrumento que a gente pode usar é esse diário de autoconhecimento em Deus. E nós vamos passar tanto por Deuteronômio 8:1-2, que é a passagem base aqui, depois o que os santos falam sobre esse autoconhecimento e finalmente aí o Novo Testamento e como estruturar esse diário. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim: Observareis todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a vossos pais. Lembra-te, porém, de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer durante 40 anos do deserto, a fim de humilhar-te, tentar-te conhecer o que tinha no coração. Irias observar seus mandamentos ou não? Então vamos lá. Primeiro, o versículo 1, ordena cumprir. Então os mandamentos, eles são para serem cumpridos. E quando a gente cumpre, é verdadeiramente para que possamos viver, né? E multiplicar, cooperar com o Criador. Esse cumprir, né, que está aí, ordeno cumprir, no hebraico é yassá, que é fazer, que vai ser traduzido pelo verbo poiel, que é poiem, né, que é fazer. Então é esse realizar. Então nossa vida é realizar aquilo que o Senhor quer que realizemos. Mas como vivemos na liberdade, é para a liberdade que Cristo vos libertou, conforme Gálatas 5:1, como realizar isso? Como saber qual é o momento certo? Claro que há mandamentos que é muito claro, mas em outras situações fica muito difícil o discernimento. Então, esse é um primeiro ponto. Nós precisamos realizar, nós precisamos cumprir, nós precisamos fazer. E aí, qual é a vontade de Deus para certos momentos em que ficamos em dúvida? No versículo 2, lembra-te. Então, porém, de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer. O verbo lembrar, tá? Que é tzahar no hebraico, que é minesco no grego, que é a tradução da Septuaginta. E, então, para que nós possamos cumprir, para que possamos viver aquilo que Deus nos propõe, o lembra-te é fundamental, né? E eu lembrar do quê? No caso aqui, conforme Números 23, por exemplo, a rocha de Meriba, as pragas da serpente, conforme Números 21. Então, são coisas que Deus proporcionou. Agora, tanto o fazer, lembrar para fazer, mas tudo isso Deus faz para a humilhação,
para sabermos quem nós somos, para tentar-te conhecer o que tinhas no coração. Então, esse processo dessa provação é o objetivo para conhecer o que nós tínhamos no coração, para manifestar verdadeiramente aquilo que nós temos dentro. Então, o objetivo maior quando realizamos um diário assim não é mostrar para os outros, não é que no futuro faça uma biografia sobre nós, nada disso. O objetivo é conhecer a si mesmo. Tem pessoas que podem objetar sobre isso. Mas autoconhecimento de religiões orientais, não. O nosso autoconhecimento aqui não é a obra simplesmente humana. Esse autoconhecimento é, em primeiro lugar, sobre a ação do Espírito, uma obra de Deus, tá? Uma obra de Deus. Esse autoconhecimento, diagnosti no grego, é uma coisa, um conhecimento que atravessa o nosso coração para verdadeiramente saber. Então, nós podemos ter muito problema na vida, podemos ter muita tristeza, muita confusão e simplesmente passar por tudo isso sem ter crescido. Então não adianta passar pelo sofrimento só pelo sofrimento. Ou passar pelo sofrimento para conhecer aquilo que temos no coração. Então esses 3 pontos é que vão formar essa estrutura para que a gente possa crescer em Deus. Lembrar, então fazer memória, para fazer, para realizar, mas esse memória que olhamos para trás, para fazer que olhamos para frente, o hoje é esse autoconhecimento. Então eu vou me conhecer, eu vou me trabalhar para que eu possa realmente realizar a vontade de Deus. Em Êxodo 20, versículo 8, vai dar: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, o lembrar, que é o mesmo verbo, o lembrar do dia do sábado para fazer, para santificar, para realizar. Então, esse processo de ir para trás e ir para frente é fundamental na Sagrada Escritura. O Frei Maria Eugênio também no Quero Ver a Deus, o número 53, vai dizer: conhecer a Deus e conhecer a si mesmo à luz de Deus. Então este é o processo. Não é um autoconhecimento orgulhoso para eu ser mais do que os outros, nada disso. Esse conhecer a Deus e conhecer a si mesmo, mas a luz de Deus é o duplo conhecimento que constitui o fundamento da vida espiritual. Então, o fundamento da vida espiritual é esse autoconhecimento, que são as 3 primeiras moradas do castelo interior de Santa Teresa de Jesus. Então, é fundamental esse autoconhecimento à luz de Deus. Então, não podemos tirar essa luz de Deus. Porque se tira isso aí, o inimigo da nossa alma pode se aproveitar disto para trazer orgulho no nosso coração. Então, constitui o fundamento da vida espiritual. Então, o fundamento é esse autoconhecimento. É o conhecimento de si próprio, tá? O conhecer-se a si mesmo. Regula o seu movimento. Então, é isso que vai dar o movimento da vida espiritual. Indica-lhe os progressos. Não basta a gente crescer na vida espiritual. Nós temos que entender por que crescemos, até para ajudar outras pessoas. Tem pessoas que às vezes querem trazer um egoísmo doentio dentro da vida espiritual. Não, nós sempre crescemos para ajudar os outros a crescer. Senão nós entramos aí num processo que de cristão não há nada. E por fim, assegura sua perfeição. Então, o autoconhecimento vai garantir o movimento da vida espiritual, vai indicar-lhe o progresso, e nós entendemos porque progredimos, e vai assegurar chegar na perfeição dela. Que obviamente é no céu, mas nós temos que caminhar para isso. Qual o fundamento bíblico de tudo isso? Então, o primeiro fundamento bíblico é Gênesis 1, 26, 27.
Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Santo Agostinho vai dizer: procurei a vós, Senhor, em tantos lugares, estava dentro de mim. Então, o autoconhecimento, a gente nunca pode esquecer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós dentro de nós, há realmente aquilo que Deus é. Nós somos verdadeiramente templos do Espírito Santo, nós somos templos da Santíssima Trindade, então nós somos moradia de Deus, eu e o Pai viremos e faremos morada, então em João 17 isso fica claro. Então, se nós somos imagem e semelhança, então nós temos que conhecer esse Deus que há em nós, tá? Tanto que o centro do castelo interior é esse encontro da alma com o próprio Deus, tá? Então, esse é um primeiro fundamento. Para que trabalhar autoconhecimento? O primeiro objetivo de trabalhar autoconhecimento não é sair da vida do pecado. O primeiro objetivo de trabalhar autoconhecimento é conhecer o próprio Deus, porque a imagem dele está em nós, tá? Não é que nós somos Deus, mas nós somos imagem e semelhança dele. No Salmo 139, versículo 14: eu te celebro, por tanto prodígio, e me maravilho com as tuas maravilhas. Conheceis até o fundo do meu ser. Então é Deus que me conhece, conforme 1 Coríntios 13. Um dia nós nós conheceremos a nós mesmos como nós somos conhecidos, porque quem mais nos conhece é o próprio Deus. Mas nós temos essa tarefa de conhecer, como foi transformado em canto esse salmo, né? Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Então nós temos que conhecer essa maravilha que nós somos. E nós não podemos desdizer disso, porque se nós fazemos isso, nós estamos desdizendo da própria obra de Deus. Jesus vai trabalhar isso, por exemplo, tem muitas passagens, mas em Mateus 15, 18, mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que torna o homem impuro. Então a impureza, ela não vem de fora, como também a pureza também não vem de fora. A pureza e a impureza brota do centro da decisão humana, que é o coração. Então nós precisamos conhecer esse coração, esse centro da nossa decisão humana, que é o centro da nossa liberdade, que é onde nós mais parecemos com Deus. Em João 2, 24 e 25, mas Jesus não tinha confiança neles, porque os conhecia a todos. E não necessitava que lhes dessem testemunho sobre o homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Em outra tradução, ele conhecia o que havia dentro do homem, né? Na medida que eu trabalho meu autoconhecimento em Deus, à luz de Deus, como diz Frei Maria Eugênio, eu posso aí também conhecer os outros seres humanos. Porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, o outro também é. Então isso me ajuda e isso também pode fazer com que eu seja canal de ajuda para o outro. E qual é o objetivo final? O objetivo final desse autoconhecimento é Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E se entregou por mim, por essa imagem e semelhança de Deus que eu sou. Porque se nós somos criados quando o Pai contempla o Verbo, e ao contemplar o Verbo ele nos cria, e a imagem e semelhança, então Jesus vem resgatar essa imagem. Então, quanto mais eu vou me conhecendo, eu conheço a imagem de Deus que eu sou, eu vou vivendo na graça, mais Cristo vive em mim. A ponto de poder falar como São Paulo, já não sou eu quem vive. Então, esse é o objetivo.
não sou eu mais, sou tão plenamente imagem e semelhança de Deus, que é Cristo que vive em mim. Isso quer dizer que eu vou me despersonalizar? Não. Quanto mais eu vivo em Cristo, mais eu sou quem eu sou. Tá? Conforme a 1 Coríntios 15, né? Eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, quanto mais eu caminho nesse autoconhecimento à luz de Deus, mais eu sei quem eu sou. Outra passagem é 2 Coríntios 4,16. Embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. Não são os anos que fazem a pessoa crescer. Então, como se diz o velho ditado, os canalhas também têm cabelo branco, né? O que faz a pessoa crescer é o homem interior. Então, existe uma dimensão exterior e uma dimensão interior. Então, o homem exterior, a nossa carne, ela vai envelhecendo. Isso é inexorável, é inevitável, não tem como, tá? Então, nós estamos caminhando para a ruína, como é uma das traduções aqui. Agora, na mesma proporção da ruína do homem exterior, o homem interior tem que crescer. Então eu preciso conhecer esse homem interior, eu preciso fazê-lo crescer. Agora, como que eu posso crescer interiormente se eu nem sei o que tem dentro do meu interior? Então fica algo impraticável. Então eu preciso conhecer essa dimensão interior da minha humanidade. Então vamos entrar nos místicos aqui nesse processo do autoconhecimento. Vamos lembrar que esse diário é para esse autoconhecimento em Deus, à luz de Deus. Tá? Na primeira morada de Castelo Interior, Santa Teresa de Jesus, capítulo 2, versículo 9, vai dizer: a meu ver, jamais chegamos a nos conhecer totalmente se não procuramos conhecer a Deus. Olhando sua grandeza, percebemos nossa baixeza. Então, é só para confirmar, esse autoconhecimento é em Deus. E quanto mais eu me conheço, mais eu conheço Deus. Quanto mais eu procuro conhecer Deus, mais eu me conheço. Uma não exclui a outra, muito pelo contrário. Um conhecimento imbrinca no outro. Um conhecimento leva ao outro. Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Sempre com a perspectiva que somos imagem e semelhança. Também nas primeiras moradas, capítulo 2, só que aqui no versículo 11. Por isso digo, filha, Santa Teresa dizendo, ponhamos os olhos em Cristo, nosso bem, e com ele aprenderemos a verdadeira humildade. Isso evitará que o nosso conhecimento próprio se torne rasteiro e covarde. Então, a humildade, que Santo Agostinho vai falar que humildade é a verdade. Então, a humildade é a chave de todo o crescimento espiritual. A humildade é a chave da oração e a humildade é a chave do autoconhecimento. Então, essa humildade de saber que eu sou criatura, que eu sou pó, que eu sou marrom, que eu sou verdadeiramente terra, vai me levar a buscar que nesse vaso de barro eu trago a verdadeira riqueza, como vai dizer São Paulo, que é a própria imagem e semelhança de Deus. Então, eu preciso dessa humildade, porque senão esse autoconhecimento pode desembocar num orgulho espiritual, e aí nós viramos servos do inimigo e não servos de Deus. No livro da vida, capítulo 13, versículo 15, vai dizer: os pecados, essa é uma das frases mais importantes que eu vejo nesse ponto, os pecados e o conhecimento próprio. Então, autoconhecimento, conhecimento próprio, conhecimento de si, é sempre o mesmo sinônimo. Os pecados e o conhecimento próprio são o pão com que todos os manjares, por demais delicados, devem ser comidos nesse caminho de oração, sem o qual ninguém poderia se sustentar. Então, conhecimento, os pecados e o conhecimento. Por que ela fala dos pecados? Porque eu tenho que entender também porque peco. Então, esse autoconhecimento
A pessoa às vezes confessa, agora eu quero esquecer tudo e quero viver uma vida nova. Ótimo, mas se não entender porque pecou, vai cair no pecado de novo. Então é importante eu entender porque peco. É importante entender os mecanismos da minha carne, entender os mecanismos do meu egoísmo, entender o que passa dentro de mim. Por isso que Teresa vai dizer que os pecados, e o pecado, o conhecimento próprio, é o pão que vai, com que todos os manjares, que vai me fazer aí crescer no caminho da oração, no caminho da verdadeira espiritualidade. Então a finalidade é essa. A finalidade é crescer espiritualmente. Por mais elevada que seja a contemplação, concluir sempre com o conhecimento próprio. Então, por mais que eu esteja no maior grau da sétima morada do próprio interior, e isso não quer dizer que eu chegar na união com Deus eu não possa voltar para trás. Santa Teresa fala que você pode voltar para trás a qualquer hora. Então, por mais que eu esteja na plena contemplação, o fruto é o conhecimento próprio. Mas lembrar que esse conhecimento próprio eu vou conhecer cada vez mais a imagem de Deus que eu sou. Esse é o objetivo, porque quanto mais eu conheço a imagem de Deus que eu sou, mais eu conheço o próprio Deus. Então, não podemos dissociar essas relações. E qual é a importância disso? E considero, aí Fundações, capítulo 5, versículo 16. E considero maior graça de Deus um dia de humilde autoconhecimento, humilde, mesmo à custa de muitos sofrimentos e aflições, que muitos dias de oração. Então, às vezes, a pessoa ela vai procurando consolações, procurando oração, quer uma via contemplativa, quer crescer, quer isso, quer aquilo, mas o autoconhecimento é essencial. Tá? E Teresa falar, é preferível um dia desse autoconhecimento à custa de muito sofrimento e aflição do que muitos dias de oração. Porque o objetivo maior da oração vai ser cair nesse conhecimento de Deus e no conhecimento de mim mesmo, que é a base da vida espiritual, como disse Frei Maria Eugênia. Tá? Então, ao propor essa ideia de um diário de autoconhecimento em Deus, nós temos que verdadeiramente ter à frente que o objetivo maior é crescer na vida espiritual, que é crescer nesse processo de crescimento em Deus, tá? Em Deus. Então não é cair num processo de orgulho, porque infelizmente há muitos caminhos em que a praga, uma das pragas do cristianismo chama-se gnose. Então, a pessoa, e há muitas religiões por aí propondo isso, nós cairmos numa gnose violenta em que eu coloco o conhecimento acima da graça de Deus. Esse conhecimento que propomos aqui é para nos conhecermos em Deus. Em Deus. Então eu não posso sair desse processo em que eu me conheço em Deus. E aí vem, mas por que escrever? Então, o escrever, e depois na descrição do vídeo eu vou colocar algumas biografias sobre isso. Então, o Tecendo o Fio de Ouro, esse roteiro de cura interior, autoconhecimento, projeto de vida, da Maria Emir Nogueira e Silva Maria Lima Lemos, da Shalom, vai falar a importância do escrever. Todo o processo da logoterapia, Vitor Franco vai falar da importância de escrever. Cientificamente provado que o escrever, ele objetiva o interior, faz com que nós possamos trazer esse interior e trabalhar esse interior. Isso faz com que coloquemos as ideias no devido lugar, tá? E então escrever faz parte do crescimento espiritual.
esse escrever é bom que seja à mão, tá? Porque o processo manual nos ajuda a trabalhar também o nosso cérebro. No vagar, quer dizer, sendo devagar esse processo, me ajuda a trabalhar isto, tá? Então, é importante eu escrever. Então, em Êxodo 24, 4a, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E o que está na Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura tem leis, tem normas, tem narrações do processo de Deus na história. Então, a Sagrada Escritura tem os acontecimentos, os fatos revelativos de Deus, tá? Então, nós devemos seguir aí, principalmente, nós precisamos trabalhar o processo, nesse processo de escrita, a nossa própria vida. Como o salmista fez, tá? Como o salmista fez. E aí, esse diário vai se tornar, entre aspas, obviamente, a nossa Bíblia, né? O nosso relacionamento com Deus. Então vamos ver lá o Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Agora, como que eu posso falar que foi bom passar pela aflição? Porque aí eu aprendi aquilo que é a vontade de Deus. Só uma pessoa que começa a escrever, começa a refletir sobre isso, ela vai registrar e vai trabalhar isso. Senão vai ser folha jogada ao vento, tá? E aí eu vou perder esse processo todo, tá? Eu vou perder esse processo todo. Da mesma forma, então vamos lá, o Salmo 76, versículo 10 em diante. Será que Deus se esqueceu de ter piedade? Será que a ira lhe fechou o coração? Eu confesso que esta é a minha dor. A mão de Deus não é a mesma, está mudada. Então o salmista é uma pessoa extremamente corajosa. Ele está falando com Deus, tá? A mão de Deus não é a mesma, está mudada. Quer dizer, é esse processo que ele está conversando com a própria alma dele, tá? Então, nós devemos conversar com esta também alma. Eu confesso que essa é a minha dor, a minha direita. Mas, recordando os grandes feitos do passado, aí fala com Deus. Vossos prodígios eu relembro, ó Senhor. Eu medito sobre as vossas maravilhas, sobre as obras grandiosas que fizeram. Quer dizer, eu tenho que fazer essa memória para entender o que está acontecendo hoje, para eu saber o que eu devo fazer. Então, é fundamental esse escrever para que eu possa trabalhar isso na minha vida e na minha história. Tá? Então, esse diário é algo que vai fazendo parte da nossa vida. Um outro exemplo. A pessoa vai para um retiro e normalmente também é dado lá um diário de bordo, ou é dado um caderninho, a gente escreve um monte de coisa nesses cadernos, nesses livros, nessas agendas antigas, joga para fora e depois nunca mais volta para lá. Né? Então, às vezes aconteceu coisas muito importantes nesse processo e eu simplesmente jogo tudo isso fora. Na medida que eu vou trazendo isto no meu diário, aquele retiro que eu fiz, seja um retiro pregado, seja um retiro de silêncio, seja uma tarde de espiritualidade, seja lá o que for, eu vou integrar isto dentro do meu próprio diário. Então isso faz parte do meu crescimento espiritual.
Então eu não perco aquilo tudo que é uma grande riqueza, tá? E ao fazer memória, eu posso voltar novamente naquele retiro, mas não para registrar no diário somente frases bonitas, bonitas que o pregador disse, mas aquilo que é significativo e que mudou minhas decisões. E pode ser que ao voltar tempos depois, eu posso trazer novamente para o presente, reelaborar aquilo e trazer mais outro crescimento daquilo que eu passei. Então, como fazer esse diário de autoconhecimento em Deus? Então, pega uma agenda antiga, pega um caderno, pega seja lá o que for. Sempre é algo feito, ninguém vai colocar meu diário. Isso é algo que os adolescentes fazem, etc. Mas aqui é o relacionamento com Deus. Olha como a história de uma alma foi escrita por Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, ali, claro que havia uma obrigação por ser escrita, porque estava sob ordem de superior, etc. Porém, se escreve sempre com a consciência que estamos diante de Deus. Então, tudo, absolutamente tudo o que foi escrito nesse diário é uma oração escrita. É falando com Deus. Tá? Falando com Deus. Sempre eu vou ter consciência de que eu estou falando com Deus ali. Tá? Então, nada de escrever para algo que não existe. Não, eu estou me relacionando com o próprio Deus. Tá? Então eu vou registrar a data, se for o caso, coloco o tema, sempre então reportando-se a Deus, sempre orante, quer dizer, orante não quer dizer que vou só rezar antes de escrever, mas orante no sentido que, como o salmista, no salmo que nós acabamos de ler, você passou por um problema. Meu Deus, será que Deus esqueceu de ter piedade? Senhor, como que acontece tudo isso na minha vida? O Senhor não está vendo? Eu lembro daquilo que fizestes, eu lembro de tudo que fizeste. Por isso, Senhor, intervenha nesse caso, faça isso agora. Mas eu coloco perante vós minha dor. Então, você vai falando com Deus sem hipocrisia, na plena veracidade daquilo, você vai se colocar perante Deus e expor o teu interior a Ele. Tá? Expor o teu interior a Ele. Mas a pessoa às vezes quer colocar algo da afetividade, da sexualidade, quer falar até de pecados ali no diário. O que é bom fazer? Utilize códigos para evitar expor o foro interno para alguém, porque o medo, eu vou esconder isso a 7 chaves. Escreva de tal modo em que só você e Deus saiba. Não precisa fazer isso com tudo que você escrever, mas aquilo que você acha que é fora interno e que certas pessoas podem ler e que pode trazer constrangimento tanto para a pessoa quanto para você, escreva em códigos. Invente isso. Santa Teresa nas cartas, que obviamente ela tinha medo que alguém pegasse essas cartas e pudesse então saber de alguma coisa por causa do problema entre a antiga observância, que é os chamados calçados, e eles que estavam na reforma, que eram os descalços. Então ela chamava os calçados, por exemplo, de corvos. Ela chamava o padre Graciano de Paulo, que não era nem o nome dele, mas é tudo códigos que ela usava, de medo que isso caísse. Então, se uma santa fez isso, nada óbvio também que nós o façamos também. Mas o importante é conversar com Deus, é colocar isso perante Deus, mas de modo que ao você reler, você saiba do que está sendo, do que foi dito ali. Seja franco, né? Então é impossível num diário de autoconhecimento você escrever, porque mais franqueza que nós acabamos de ver com o salmista, será que a mão de Deus está a mesma, está mudada? Então ele é plenamente franco. Olha a franqueza de Jó, por exemplo, como nós vimos num post outro dia. Olha a franqueza de Jó.
Então, se nós escrevermos o nosso diário como Jó, no diálogo com os amigos tinham, então aí nós estamos num bom caminho. Então você vai escrevendo. Precisa ser todo dia? Não, não precisa ser todo dia. Mas aquilo quando bate no coração, quando aquele pensamento fica martelando, fica voltando, quando o problema surge, quando você está agoniado, não tem com quem falar, precisa trabalhar. O diário e o teu relacionamento com Deus vai ser a tua Bíblia, tá? Vai ser o livro da tua vida, né? Então um dia vai ser aberto o nosso livro da vida, vai ser tudo exposto. Então ótimo, começa por esse diário, tá? E aí você escreve durante um mês. Terminou o mês, você vai fazer como lá, anamneses. Anamnese vem do verbo minosco. Minosco, aquele que nós vimos lá em cima, na passagem de Deuteronômio 8, tá? Lembra-te, porém, de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de humilhar-te, para conhecer o que tinha, tentar-te para conhecer o que tinhas no coração, tá? Então, esse lembra-te, Sahar, que é miminesco, esse, então, é o substantivo que é a lembrança, em grego chama anamnesis. Então, você vai registrar, você vai olhar tudo que você colocou durante este mês que passou, em que você registrou no seu diário, e você vai colocar 3 pontos principais disso. Para que a gente faz isso? Para não ficar perdido na história. Então esses resumos faz com que a gente faça memória e trabalhe novamente isso na oração. E às vezes é bom retornar para esses 3 pontos, porque há pessoas que se perdem no meio dos seus pensamentos. Então a objetividade faz bem muitas vezes, né? Então esse processo de trazer 3 pontos desse mês que passou, essa anamnese faz com que eu possa ter concretamente aquilo que é o mais importante. E aí eu vou trabalhar meu autoconhecimento de forma mais objetiva. Porque tem pessoas que podem escrever 50, 100 páginas num mês. Mas se não trabalha isso e se não vê qual é o fruto disso, fica só papel, né? Fica só papel e não basta. Eu tenho que condensar isso, eu tenho que ter o resumo disso, né? Eu tenho que ter para fixar até em mim isto, né? Então, olhando para o passado, tá? Eu vou olhar para o passado e fazer essa anamnese, essa lembrança. Lembra-te, tá? Então, esse lembra-te. E vou trazer esses 3 pontos. Só que também, como está dito lá em Deuteronômio 8, observareis todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, que hoje eu vos ordeno fazer. Então, esse poiem, tá? Que é fazer. Com tudo isso que eu passei esse mês, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? Qual que é o projeto de vida para a minha vida? O que eu projetar, e pro é para frente, e acta do latim é jogar, tá? Então eu vou jogar para frente. Então projeto de vida é que? O que eu vou fazer, tá? Hoje na sociedade líquida que a gente está vivendo, como diz Bauman, nós vivemos uma sociedade que as pessoas não têm projeto, as pessoas não sabem nem o que faz da própria vida. Nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Não é só a longo prazo. As pessoas não têm projeto a curto prazo. Então, se Deus escreveu isso na minha vida, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que eu vou olhar para a minha vida? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quer dizer, eu tenho que lembrar, eu tenho que fazer, mas eu não posso também ser saudosista, que isso não leva a lugar nenhum. Esse processo de autoconhecimento é para eu projetar crescimento. Então, o que eu vou fazer diante de tudo que Deus fez na minha vida? Porque não só eu fiz, Deus fez na minha vida.
tá? Então, Filipenses 2, né? É Deus quem opera em vós o querer e o fazer. Então, eu tenho que trabalhar isso dentro de mim para eu projetar isso. Então, eu vou trabalhar 3 pontos de lembrança, de lembra-te, de anamneses, e, olhando isso, o que eu vou projetar para esse mês que começa, tá? E aí, eu vou projetar, eu vou pensar, mas tem que ser 3 pontos. Por quê? Porque também ficar num arrazoado de muitas palavras, no fim fica tudo voando, né? E aí não vale a pena. Passa outro mês, você começa da anamnesis e do poema do mês passado, daquilo que você lembrou e daquilo que você se propôs a fazer, olha o mês e faz de novo. Faz a anamnese desse mês que passou, 3 pontos, e projeta aquilo que você tem a fazer. Então, nesse processo, sempre em Deus, porque essa proposta, tanto de lembrar como de fazer, você não está falando consigo mesmo, você está falando com Deus. Tá? Então você vai ver o que Deus vai fazer durante esse mês na sua vida. E aí você vai lembrar e depois você vai propor. Então aí sim você vai num processo de autoconhecimento. Porque tudo isso sendo feito na presença de Deus, você consciente que você está fazendo na presença de Deus, é em oração. Então, peçamos ao Senhor que a gente tenha consciência disso, que a gente construa esse diário de autoconhecimento. É necessário escrever, é bom que se escreva, é a tua história e a tua história é importante. Então, isso daí faz parte do nosso autoconhecimento. E, mais uma vez repito, não fica pensando se alguém vai ler isso aí. Isso é a pior coisa que você tem a pensar. Você não tem que pensar se alguém vai ler. O importante é isto entre você e Deus, tá? Se no futuro você quer queimar tudo isso, aí já é outro problema. E não há problema nenhum nisso, mas o importante é que você trabalhou. Mas lembra que o que vai estar nesse diário é a tua vida. Então, construamos esse autoconhecimento em Deus. É obrigação nossa conhecer a imagem e semelhança que nós somos. Isso aqui é apenas um instrumento dentre muitos que estão por aí e que nos ajudam nisso. Só que tem muita teoria sobre diário de bordo, mas não é ruim trabalhar só eu e eu. Nós, como cristãos, nós temos que trabalhar que nós estamos sempre na presença de Deus, né? Então, nós temos que trabalhar a nossa vida em Deus. Que o Senhor nos ajude. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.